Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para nossa audiência. Renan, Fernandão, nossos parceiros aí, mais um programa juntos. Cara, olha, eu acho que assim, o título do vídeo, para mim, eu acho que faz todo sentido, cara. Porque eu acho que o time, por mais que tenha os problemas em questão da derrota, de tantas vezes eu cheguei a escrever isso, inclusive, de tantas vezes que a gente viu derrotas com posturas ruins da equipe e que valiam a crítica, e acho que era importante fazer a crítica quando a derrota chegava com uma postura meia boca, com uma postura que a gente sabe que pode ser melhor por parte do São Paulo, que o elenco eu vejo com limitações, mas que poderia apresentar coisa melhor. Ontem fez uma partida boa, entendeu os limites que tinha, né, com um elenco quase todo reserva, né, o misto é muito mais para um misto frio do que para um misto quente, né, que o pessoal fala. Então, assim, um São Paulo em que soube que era inferior em questão de qualidade quando começa com os 11 iniciais, suporta a pressão na primeira etapa, você passa um 0-0 durante o primeiro tempo. O segundo tempo, claro, tem suas falhas individuais, você tem falhas defensivas que geram os gols, né? Principalmente o primeiro, mas a partir da entrada dos jogadores titulares do São Paulo, a partir das mudanças que, no caso, o Cubeiras faz, mas certamente alinhado com o Zubeldia, o time melhora. Com os jogadores titulares, o time melhora. Passa a ser superior ao Palmeiras, jogar melhor, consegue um empate com o Luciano, uma jogada em que vale destacar ótimo empenho do Moreira, ótimo empenho do André Silva e uma baita de uma finalização do Luciano, né? O São Paulo era melhor, o empate retratava melhor o que era a partida. Acho que o São Paulo não merecia ter tomado o segundo gol, que foi numa falha do Rafael, o próprio Rafael sabe, gosto muito, continuo apoiando 100%, para mim continua sendo o melhor goleiro pós-Ceni, né, com uma larga vantagem, mas ontem não foi bem na saída do segundo gol sofrido. Eu acho que o empate retratava melhor o que foi o jogo, mas a derrota, pelo menos com a postura de cabeça erguida, de entrega, me incomoda menos do que se fosse uma derrota com o time vendido em campo. Eu acho que o São Paulo, por postura, chega grande para o jogo contra o Nacional. Boa, Chacon, perfeito. Quero puxar o comentário do Renan e do Fernando Camargo, estendendo boa tarde aos dois. Mas primeiro, então, pra gente já começar com o que será também a nossa enquete aqui também no YouTube. Zubeldia ontem, embora não tenha sido ele o técnico à beira do gramado, tomou a decisão correta ao entrar com o time reserva, Renan? Boa tarde pra você e, claro, quero que você comente um pouco da partida como um todo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Chacon, Fernandão, todos que nos acompanham. Muito boa tarde. Respondendo a sua pergunta e da enquete, eu acho que errou sim. Todo mundo que me acompanha aqui no Arquibancada Tricolor sabe que eu sou completamente contra esse negócio de time reserva, mesmo aqui naquele jogo contra o Atlético Goianiense, agora passado, mas eu sou contra. Eu sou contra, porque o São Paulo já está dando um recado para o Brasil inteiro que abriu mão do Campeonato Brasileiro, certo? Está dando prioridade para as Copas. E as Copas só nos levam a Libertadores do ano que vem em caso de título. Então, eu não abriria mão tão fácil assim do Campeonato Brasileiro. E um campeonato embolado, um campeonato que é possível. Você via a possibilidade de você brigar até o fim. E o São Paulo está abrindo mão disso. O Botafogo está distanciando, o Fortaleza está distanciando, para muitos, surpreendentemente, para mim não. Para mim não. Você vê o elenco do Fortaleza, você não vê nenhum craque, mas você vê 2, 3 jogadores de cada posição, aqueles úteis em todos os clubes, né? Então, os jogadores estão rendendo muito bem dentro do modelo de jogo
do Vojvoda, então eu sou contra. Agora, quanto ao que o São Paulo jogou ontem, foram 25 minutos, 25 até 30 minutos mais ou menos, de bastante sofrimento. Por quê? Na minha opinião, o Zubeldia, ele entrou com 3 zagueiros, esperando, eu acho, né? Isso é um achismo, esperando que o Palmeiras também fosse jogar com 3 zagueiros. E ele espelhando as marcações, espelhando o time do Palmeiras. No final não foi o que aconteceu, e por 25 minutos, 30, o São Paulo esteve um pouco perdido. Não faltou atitude, concordo com o Chacon, o time que tentou, não faltou atitude, faltou... eu não lembro, pelo menos eu não lembro, sob o comando do Zubeldia, o São Paulo ter jogado com 3 zagueiros. Então, uma... Não jogou. Não jogou, certo? Então não estava errado. A questão é o seguinte, quando você joga com 3 zagueiros, e os 3 zagueiros não quer dizer que você vai jogar com um time defensivo, né? Haja visto, temos vários exemplos aí, o campeão italiano joga com 3 zagueiros, o campeão português joga com 3 zagueiros, o campeão alemão joga com 3 zagueiros, o campeão da Europa League joga com 3 zagueiros, e são times extremamente ofensivos, certo? Só que para isso acontecer, você precisa muito dos 2 alas. E Moreira e Michel Araújo e depois o Patrick, eles demoraram um pouquinho para entender o timing de pressionar. Como o Palmeiras jogava numa linha de 4, quando a bola está com o lateral do lado, por exemplo, quando a bola tivesse com o Caio Paulista, mesmo que lá no campo de defesa, no campo de ataque do São Paulo, o Moreira tinha que estar pressionando ele lá, não dando espaço para ele carregar a bola e estando preocupado com o Lázaro, porque o Lázaro já tinha quem marcasse, que era o Ferrarese. Entendeu? Então, quando você joga com 3 zagueiros, o ala pressiona, o zagueiro do lado vem, os outros 2 zagueiros vêm, aí o lateral do lado contrário, no caso o Patrick, ele baixa. E um detalhe, entrou muito bem entrou no jogo o Patrick. Jogou muito bem. Teve aquela infelicidade, esperamos que ele esteja bem. Se eu não me engano, teve uma lesão no ombro, né? Mas o susto maior na hora não foi nem por isso, né? Foi porque ele caiu. E só para atualizar, o São Paulo divulgou há pouco, Renan, que ele teve diagnosticado uma fratura na clavícula direita. Ele segue internado no Einstein e passou por uma bateria de exames neurológicos também, porque ele teve concussão cerebral na queda. Mas então, fratura na clavícula direita, vai ficar um bom tempo fora o Patrick. Possivelmente cirúrgico ou não? A gente ainda está esperando a confirmação do São Paulo. Então, é complicado. Mas, enfim, entrou muito bem no jogo ontem, na minha opinião. Teve no momento de atacar, no momento de defender. Depois que os 2 entenderam isso daí, os 2 alas entenderam isso aí, São Paulo equilibrou o jogo, conseguiu manter mais a posse de bola e quebrar linhas. Na minha opinião, o Palmeiras teve um maior volume de jogo, porém, as melhores chances do primeiro tempo foram do São Paulo. Inclusive uma com o Patrick. Primeiro com o André, que o goleiro do Palmeiras Patrick, é verdade. No cantinho, e depois 2, 3 minutos depois com o Patrick nas costas, ele chutou cruzado, enfim. Mas as melhores oportunidades, as chances claras, foram as melhores do São Paulo. O Palmeiras teve mais volume de jogo. Temos, assim, foi um clássico com todos os ingredientes que se espera de um clássico. Bom futebol, na minha opinião, dos 2 times, os 2 times buscando, querendo jogar, não aquele jogo chato, um jogo com os 2 times querendo jogar. O São Paulo com mais dificuldade no começo do jogo, mas depois entrou no jogo e jogou o jogo. Polêmica de arbitragem, como sempre. Questão de VAR, isso. E até a ambulância teve. E no final, para completar, a confusão. Então, todos os ingredientes que se espera de um grande clássico, de uma rivalidade que tem se aflorado cada dia mais nesse passado recente, né? O Choque Rei vai ganhando novos capítulos a cada clássico, e é um clássico que, claro, de fato movimenta boas partidas como um todo, mas também muitas polêmicas. Fernando Camargo, muito boa tarde para você, cara, obrigado pela participação mais uma vez conosco. Queria que você falasse justamente sobre a escolha do Zuba ontem, que não foi o técnico na beira do gramado, mas não foi o Cubeiras que escalou o time, né? Obviamente. Então a escolha do Gabriel, São Paulo ontem... Opa, pode falar. Só uma coisa só para não passar. O Cubeiras, né? O Max Cubeiras. Isso. Ele ontem, como
quem pode ter iniciado o jogo foi o Zubeldia, mas ele estava à beira do campo. Ele teve um problema com 10 minutos de jogo, teve problema depois, e ele soube administrar muito bem isso daí. Ele soube ter o controle dessa situação. Então, fica aí um registro positivo do treinador, né, auxiliar / treinador no jogo de ontem. Ele tá há anos aí com o Zubeldia e conhece muito bem essa atitude. Fernandão, para você, Zubeldia tomou a decisão correta ao entrar com o time reserva do São Paulo ontem? Fala, Gabi, fala Renan, fala Gil, toda a turma aí, boa tarde, boa tarde. Cara, eu tava analisando o início do jogo ontem e hoje, né, vendo... Eu achei que o Zubeldia, ele poupou um pouco a mais do que eu colocaria. Eu talvez tirasse 2, 3 peças só e colocaria alguns jogadores para tentar, né, encarar o time do Palmeiras, já que o Palmeiras surpreendeu colocando praticamente o time inteiro completo. Só o Aníbal que acabou entrando no segundo tempo, inclusive. Aí um detalhe, a lesão do Ferreirinha, para mim, eu não coloco no Allianz. Eu não coloco na conta do Allianz Parque. Por que eu não coloco na conta do Allianz Parque? Uma hora depois, o Arrascaeta também sofreu uma contusão, jogando lá no Newton Santos, num gramado sintético também. Só que você vai culpar o gramado sintético por isso? O Ferreirinha deveria ter sido escalado como titular? Claro que o torcedor do São Paulo, ele vai se apegar sempre nisso. Lucas já se lesionou, Ferrarese já se lesionou, Galopo já se lesionou, Pablo Maia já se lesionou. Só que eu prefiro chegar numa circunstância de acaso de futebol. Aconteceu. E é uma lesão gravíssima, uma lesão que tira ele, pelo que a gente está vendo aí, acima de 2 meses, quase 3 meses fora do futebol. Outros times não tem toda hora lesões quando jogam no Allianz Parque. São 19 jogos que acontecem no Allianz Parque. Então, para mim, é um acaso, é uma situação que, infelizmente, no São Paulo tem sido recorrente. Da questão da escalação, eu acho que ele fez muito bem, não colocando Lucas e Caleri, por exemplo, que tem um desgaste natural, todos os jogos, né? O Caleri se doa muito pela equipe, briga muito pela equipe. Mas no que eu vi do São Paulo ontem no primeiro tempo, nos primeiros 25 minutos, que o Rafael ajudou a salvar o time, e depois o São Paulo começou a jogar bola, eu gostei do que eu vi, cara. Eu gostei do que eu vi. Um time que brigou, um time que lutou, um time que não deu espaço, um time que não deixou o Palmeiras tomar conta, inclusive, da questão da arbitragem, a Bela beira do campo reclamando. O Rato, uma hora, foi pressionado pelo Zé Rafael, ele deu, né, abriu a asa, assim, mostrando que todo mundo estava lá para brigar. Então, acho que da questão de poupar jogadores, no momento que o São Paulo teve um time quase misto, frio no primeiro tempo, se comportou muito bem, né? E com chance de marcar, como foi o lance do Patrick e outra oportunidade também, né? Isso posto, já a gente vai falar detalhes do jogo, lances, arbitragem e tudo mais. O empate, para mim, teria sido um resultado melhor, um resultado mais justo. Para mim, não existe justiça no futebol. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.